e a gente já começa o programa aprendendo muito. Muitas vezes, a decepção, a dor, a tristeza invadem a nossa alma, né? Muitas vezes a gente perde a confiança naquela pessoa que a gente mais amava. E aí a gente passa por um momento de luto, depois a gente acredita que não é possível resgatar o que foi quebrado. Aliás, eu já ouvi muito isso. Vaso quebrado, para sempre quebrado, sempre uma rachadura. Agora, nesses momentos, a gente experimenta algo que tem dentro de nós muito terrível, que é o rancor, a mágoa e o desejo de vingança. É aí que a gente rompe vínculo, a gente rompe aquele amor, aquela amizade, né? Difícil quando a gente é ferido. Outro dia eu estava fazendo uma palestra e até veio à minha mente uma cena muito interessante. Eu acredito mesmo que a gente receba um amor incondicional gigante de Deus. Pum, entra na gente. E aí sai, porque é tanto que a gente expande esse amor. Mas quando a gente guarda rancor, raiva, mágoa, é como se a gente estivesse com aquela armadura dos soldados romanos, sabe? Aquele amor não sai, mas ele vai ficando oxidado, porque ele foi feito para ser expandido. Então, assim, gente, como perdoar, como exercitar e acolher o perdão depois de dores? E são tantas. E são tantos motivos que a gente tem para perdoar, né? Para nos ajudar nesse assunto, eu converso com a palestrante, escritora Heloísa Capelas. Que honra! Cadê a Elo via Skype? Tudo bom, minha querida? Ei, que prazer estar aqui, Cláudia. Eu estou aqui te assistindo e vendo como você está linda. Obrigada. Como esse tempo todo de pandemia, todas as suas buscas, as suas reflexões estão te fazendo bem. Você está cada vez mais bonita. Que linda! Coisa maravilhosa. Obrigada, tão bom receber um carinho assim, né? Elo, eu estou muito feliz que você está aqui. Você sabe que eu sou sua fã. Sou fã dos seus livros. O seu livro Mapa da Felicidade me ajudou num momento extremamente delicado da minha vida e, na verdade, fez aquele momento ter um outro significado. O livro do perdão. E olha, você não sabe, mas eu sou uma, como é que fala? Uma discípula, né? Não, é uma propagandista sua. Onde eu vou, eu falo. Heloísa Capelas. Você é maravilhosa. E eu aprendi muito com você sobre o perdão e por isso que eu pedi para que você viesse falar sobre o perdão, né? Você até usa essa expressão de que o perdão é libertador. Agora, a gente não consegue muitas vezes perdoar. O que você diz? Você sabe que eu estive agora, né, no processo Hoffman, que terminou no domingo, e um dos alunos, ele cometeu um erro muito grave. E ele então disse assim para mim: eu fiz tanta coisa boa, eu usei dos meus talentos, eu beneficiei pessoas, eu tenho tantos anos de bom comportamento e agora, de fato, eu errei. Mas por conta de um erro, eu vou ser penalizado pelo resto da minha vida? E é assim, quem é magoado, o nosso cérebro, ele generaliza. Então, uma mágoa, parece que o cérebro consegue apagar todos os benefícios que aquela pessoa nos fez, às vezes durante muitos anos, e por conta de um erro, a pessoa que é magoada joga tudo fora, né? E ela não faz isso de propósito, é como o nosso cérebro funciona. O nosso cérebro generaliza e ele mente. E quando nós somos magoados, a mágoa nos traumatiza. E esse pontinho do cérebro que foi machucado, ele se expande. E ele, sem que a pessoa perceba, ele envolve todos os outros e faz a pessoa esquecer todos aqueles anos de bem-estar, de satisfação, ou mesmo de admiração àquela pessoa. Então, isso acontece mesmo. E esse rapaz que dizia, é verdade, eu cometi um erro, mas foi um erro, diante de todas as outras coisas. Mas a pessoa que foi magoada pelo erro dele, não consegue mais lembrar de todas as outras coisas, porque se decepciona de um tanto
E sempre que a gente sente uma dor muito forte na nossa vida adulta, a gente volta para a infância e a gente vai voltar na dor da impotência e da vulnerabilidade infantil que todos nós sentimos. Quando nós não temos o cérebro pronto na infância, nós estamos em construção, portanto, o nosso entendimento é ainda muito restrito. Quando os nossos pais nos dão bronca, nos colocam de castigo, ou às vezes nos batem, ou nos tiram um prazer, para nos ensinar, a criança entende naquela hora que ela não é amada. Ela não entende que é um castigo para que ela aprenda. Ela só entende: a mamãe ou o papai não me amam mais. E essa é uma dor que o Bob Hoffman vai chamar de dor do abandono. É uma dor que fica em nós de uma maneira inconsciente e é uma dor muito primal. É uma dor que precisa ser tratada com muito carinho, com muita compaixão, porque os nossos pais estão fazendo para o nosso bem, mas a criancinha que não entende, porque ela ainda está em construção, não entende o bem, não entende que é para o bem dela. O que ela entende? Me deu bronca, não me ama. E eu preciso de amor para sobreviver. Se me deu bronca, ela vive uma impotência porque ela pensa que ela vai morrer. Claro que proporcionalmente à bronca que ela levou. Imagina uma criança surrada, uma criança que é colocada de castigo de um jeito muito violento, um castigo muito grande. Ela vai acreditar que ela não é amada e se ela não for amada, ela vai morrer. É isso que acontece de uma maneira inconsciente quando nós somos magoados na vida adulta. Dependendo do tamanho da mágoa, a gente volta para essa dor e é de uma impotência e a sensação é de que vai morrer. E para sobreviver, a criança entra na raiva, entra na vingança. Ela vai prometer que quando ela crescer, e isso vai dar força para ela. Nem sempre ela vai conseguir cumprir isso na vida adulta, felizmente. Mas o adulto vai fazer o mesmo movimento infantil. Dói, a dor parece que vai me impossibilitar. Eu entro na raiva para me dar poder, a raiva vai para o rancor vai fazer com que eu deseje que o outro pague na mesma moeda, numa ilusão de que se o outro sofrer a mesma coisa que eu vou estar salva, eu vou estar quites. E aí eu continuo nesse ciclo maldito de dor, raiva, vingança, dor, raiva, rancor, vingança. Por quê? Para que eu possa me vingar do outro, eu preciso me lembrar o tempo todo qual foi a mágoa que o outro me causou. E com isso, o meu cérebro, ele pensa que está acontecendo aquela dor naquela hora. E aí eu fico o tempo todo em sofrimento. O tempo todo gerando raiva, o tempo todo rancor, o tempo todo desejando vingança. E qual é a minha fantasia infantil? Se eu perdoar, eu autorizo o outro a me magoar de novo. E aí eu começo todo o medo de ser magoada que eu tive na infância. Porque se a mamãe ficasse brava de novo comigo, ela não ia me amar. E aí eu ia morrer se ela não me amasse. Tudo isso acontece na infância, mas vai para a vida adulta de uma maneira tão inconsciente, tão escondida de nós, que nós precisamos viver muita dor, repetir muito comportamento que a gente não gosta e repete compulsivamente para começar a acreditar que tem alguma coisa errada com a gente. Aí nós podemos olhar para isso num trabalho terapêutico, num trabalho reflexivo, num trabalho de se eu aprendi na infância
agora que eu sou adulto, eu posso aprender outra coisa. É por isso que eu defendo o perdão. A criança não consegue perdoar, ela só consegue sobreviver. O adulto consegue. O adulto pode viver a experiência da compaixão, um desejo sincero de que a dor termine, a sua dor, a dor do outro. E com isso, ele pode perdoar. E se ele perdoar, ele está livre da dor, da sua dor. E uma coisa muito importante que você começou falando no começo, perdão não tem nada a ver com reconciliação. Eu não preciso conviver com os meus abusadores. Eu não preciso conviver com quem me maltrata. Mas eu posso perdoá-los para poder viver bem. E aí eu escolho com quem é que eu quero viver. Eu não preciso viver com as pessoas. Perdão não tem nada a ver com reconciliação. Reconciliação depende de dois. E às vezes o outro não dá conta de parar de nos machucar. Eu é que preciso cuidar de mim, porque afinal de contas a minha vida é minha responsabilidade. Então eu perdoo, me liberto, vivo bem, satisfeita comigo, orgulhosa de mim e longe do agressor. Maravilha. Perdoar não é esquecer, né? Não é ter Alzheimer, né? Mas perdoar, uma vez você me ensinou, é não carregar mais aquele peso, aquela mochila, né? Que traz tanta mágoa. Bom, eu vou pedir 2 minutinhos para você, volto, temos perguntas e a gente vai continuar esse assunto, porque ainda tem muita coisa para aprender, tá bom? Segura aí, Elô, muito obrigada. Coisa boa, né? A gente aprender sobre o perdão. Imagina agora, chegando no final do ano, a gente poder chegar no final do ano leve, podendo de fato entender qual é o propósito da vida, podendo amar de verdade a vida e cuidar da gente da melhor forma possível. Pensa nisso. Vamos lá. A gente volta com a Heloísa Capelas, palestrante, escritora, terapeuta. Ela é a responsável pelo desenvolvimento de tanta gente através do método Hoffman aqui no Brasil. E eu sou fã dela, viu? Porque a gente aprende muito com ela e dá uma transformada na vida. A gente está falando sobre perdão, você que está ligando a televisão agora, então já fica sabendo. A gente já falou bastante sobre o perdão, mas antes de passar para as perguntas, Elô, tem alguma coisa que você gostaria de complementar? Bom, eu quero falar que não são só pessoas que a gente perdoa acontecimentos também. E existem acontecimentos, bem, aliás, eu digo, né, que acontecimentos acontecem, independente da nossa vontade, independente do nosso desejo, a vida vive, independente de nós. E a vida é impermanente, e é impessoal, ela vai vivendo, não é nada contra você, muito pelo contrário, está sempre a seu favor. Mas acontecem coisas mesmo que você não gosta, não quer, não esperava, que te causam dor, saudade, culpa, medo, ansiedade. E não tem nada a ver com pessoas, são acontecimentos. E eles também precisam ser perdoados. E eu tenho falado muito sobre isso, porque nós estamos nos preparando para mudar o ano. E precisamos perdoar 2020. Se você não perdoa o que está no passado, você não consegue construir o futuro. É por isso que o perdão é libertador. Você pode perdoar tudo que te aconteceu há 1 minuto atrás, até a sua concepção. Tudo que não foi bom, de pessoas, de coisas e de acontecimentos. Então, a liberdade e o seu exercício de perdão não é só quando uma pessoa especificamente te magoa, mas quando acontecimentos que você não controla acontecem na sua vida também. Maravilha. Agora a gente já tem algumas perguntas, vou passar para elas e assim a gente ajuda quem está em casa. Então vamos lá, a primeira pergunta já vai para a tela. Temos de perdoar ainda que não nos peçam perdão? Sinto um peso tão grande e sempre espero, perdi a pergunta, que me peçam desculpas primeiro.
é sempre uma ilusão, né? A gente acreditar que só podemos perdoar se o outro se arrepender. Não, o perdão não tem nada a ver com o outro. E a gente quer muito que ele se arrependa, mas pode ser que ele não se arrependa. Pode ser que ele queira mesmo ter feito aquilo e muitas vezes ele nem fez contra você. Ele fez porque ele é assim. E ele vai fazer com você e com outras pessoas e provavelmente está até fazendo com ele mesmo. E não vai te pedir perdão. Então, tem pessoas que passam a vida inteira esperando que o outro se arrependa para aceitar ou não o pedido de desculpas. Às vezes nem aceita, mas fica esperando que o outro se arrependa. Isso dá um conforto. Não, o perdão é seu. É sua responsabilidade e sua competência. Você consegue perdoar. Sabe por quê? Porque perdão é uma questão de inteligência. É inteligência emocional, sim. É entender que a sua inteligência emocional precisa ser aprimorada e toda vez que você não consegue perdoar é porque você está na sua infância. Você está agindo de uma maneira infantil e imatura emocionalmente. Quando você cresce emocionalmente, quando você amadurece, você consegue perdoar sim, sem que o outro te peça desculpa. Porque vai depender de você, é o seu bem-estar. Você está dizendo que sente um peso grande, então perdoa que esse peso desaparece. Joia. Próxima pergunta vai para a tela. Preciso pedir perdão se a minha intenção era boa? Sofro com isso, sofro por não conseguir perdoar e tenho dificuldades em pedir também. Normalmente é assim. Quando a gente não consegue perdoar, a gente se acha melhor. E aí, quando a gente se acha melhor, a gente tem muita dificuldade de pedir perdão, porque todos os nossos atos a gente justifica. E isso também é uma imaturidade. Eu justifico o meu erro, mas eu não consigo justificar o erro do outro. É como se ele sempre tivesse errado e você sempre estivesse certo. Tem até um pedacinho de você que sabe, exatamente como você está me perguntando e está me falando agora. Você até tem um pedacinho que sabe que não é nada disso, mas e o orgulho coloca onde? Você sabe que Freud dizia que o único problema da humanidade é o orgulho? E muitas vezes a gente não pede perdão e não perdoa por orgulho. A gente tem muito medo de se sentir diminuído. E na realidade, o perdão nos iguala. De jeito nenhum você é maior ou menor do que ninguém. E só com o perdão você vive verdadeiramente essa igualdade. Maravilha. Elô, a pessoa que perdoa, mas aciona na justiça, ela perdoou ou não? Ou tudo bem perdoar, mas correr atrás, por exemplo, do que ela acha que é direito dela? Precisa sim. Eu sempre digo isso, bandido precisa ser preso. Eu acho de verdade que a gente precisa melhorar o nosso sistema prisional. Nós não precisamos bater em ninguém, não precisamos maltratar ninguém. Bandido não merece porrada, mas ele precisa ser afastado da comunidade, afastado da sociedade para não cometer novos crimes. É nossa obrigação fazer isso. E depois nós precisamos reeducá-lo, não dar porrada como fazemos hoje. E isso também tem a ver com a justiça. Sim, você precisa usar a justiça a seu favor. Uma coisa é você reivindicar aquilo que é seu por direito, porque te roubaram, porque bateram no seu carro e não pagaram, porque destruíram um bem seu, porque tudo isso é muito justo, vai na justiça. Uma coisa é você fazer isso com seu coração limpo, outra coisa é você fazer isso com muito ódio no seu coração. Tudo aquilo que voltar para você não vai te beneficiar se você tiver com muito ódio. Não vai servir para nada você ser indenizado se você continuar desejando o mal para o outro.
Agora, se você pedir aquilo que é seu e que é justo, a sua indenização vem para você com justiça e você se beneficia com isso. Perfeito. Eu vou mudar um pouquinho o nosso assunto, porque eu acho que a gente está chegando no final do ano. Eu falei na abertura, quando a gente exercita o perdão, a gente se liberta. E a gente se liberta para novas possibilidades. Vamos falar de novas possibilidades, então? Perdoando 2020, perdoando aquilo que a gente não fez até então. E aí a gente ajuda as pessoas nesse processo de reinvenção, pode ser? Isso. Então eu volto daqui a 2 minutinhos, tá bom? Tá bom. Eu amo as minhas pausas. Vamos voltar lá com a Heloísa Capelas. Elo, obrigada por me aguardar, viu? Eu não sei se eu falei corretamente, mas eu penso isso. O perdão liberta e ele te dá chances para voar, né? E aí vem a reinvenção, tá certo? É isso mesmo. É isso mesmo. Você sabe, Cláudia, que na nossa infância, quando nós estamos sendo formados, nós somos educados a nos adaptar àquilo que já existe, ao mundo que foi criado por outras pessoas. Os nossos avós, os nossos bisavós, os nossos antepassados criaram um mundo que foi mudando, melhorando, mas o tempo todo nós educamos crianças para nos adaptar ou se adaptar ao mundo que já existe. Nós nunca nos contaram que está dentro de nós o poder da criação do mundo e que nós temos obrigação de criar o mundo. A cada geração, a geração seguinte tem obrigação de mudar o mundo e de fazer diferente. E nós normalmente somos segurados pela geração anterior que quer que a gente faça o que é certo para eles. E nessa educação, nós nos adaptamos e nós não desenvolvemos o poder da criação. Com o perdão, a hora que nós estamos livres e que nós nos encontramos donos, proprietários de quem nós somos, a capacidade criativa, ela explode, ela extravasa, ela extrapola de nós. E aí nós podemos criar o mundo que queremos. É por isso que eu digo que eu sou a ativista do perdão e digo que o perdão é a revolução que falta. Se todos nós pudermos perdoar o nosso passado, perdoar as pessoas que estão fazendo o melhor que podem, mas que não sabem fazer diferente, perdoar a nós mesmos por tudo que nós ainda não conseguimos construir, nós estamos prontos para construir o mundo, nos reinventarmos e criarmos o mundo que nós queremos. Ora, se eu quero um mundo pacífico, se eu quero construir uma humanidade do bem, eu preciso fazer paz. Eu preciso fazer paz dentro de mim. Eu preciso olhar de que forma eu estou educando os meus filhos, de que forma essas crianças estão compreendendo o mundo, como elas estão construindo a sua autoestima e o mais importante, a gente precisa contar para as crianças e para os jovens que eles têm poder de criar um mundo. Eles não precisam se adaptar ao mundo que nós achamos que é certo. Assim como nós hoje, que somos os protagonistas, que estamos vivendo esse mundo, precisamos criar o mundo que a gente quer viver. Está na nossa mão, não depende de ninguém, não tem um salvador, não tem alguém que possa fazer por nós. Nós precisamos fazer com toda a nossa crença, com toda a nossa fé, com todas as nossas competências. Nós nascemos com todos os recursos que precisamos para viver a melhor vida possível. Nós precisamos deixar apenas para a vida aqueles acontecimentos que nós não temos controle, mas nós podemos controlar a nossa disposição, a nossa inteligência, a nossa criatividade, como nós vamos construir relações melhores. E quando eu falo de criatividade, Cláudia, tudo que nós queremos não é ir para a Lua. Tudo que nós queremos não é ter mais dinheiro, tudo que nós queremos é amor,
tudo que nós queremos são relações saudáveis, são pessoas que nos amem, é um lugar para voltar, é gente para abraçar, é gente para amar, pessoas para nos construir. Ora, isso só depende de nós e da nossa capacidade criativa. E nós só conseguimos fazer isso com o perdão, 100% de certeza. É por isso que eu digo, gente, vai para 2021 perdoando esse ano, perdoando todas as pessoas que não fizeram o seu melhor, inclusive você, perdoando todos os seus medos, perdoando todos os desacertos, para que a gente possa construir relações saudáveis com o perdão. Porque é só isso que a gente deseja para 2021. E se a gente tiver relações saudáveis, se as pessoas puderem se compreender, se amar e ser parceiras, imagina o que a união, o que um monte de gente de bem e do bem podem fazer para 2021. Verdade. Nossa, Elô, cada dia eu te admiro mais. Como eu gosto de te ouvir, como eu gosto de aprender com você. E olha, muito obrigada. Eu falo não só por mim, mas pelos nossos telespectadores, porque quando você está aqui com a gente, eu recebo muitas mensagens, as pessoas agradecem, porque você traz aí a possibilidade dessa reinvenção, né? Dessa criação daquele mundo que a gente quer pra gente. Muito obrigada, que 2021 seja um ano maravilhoso para você e para todos os que você ama, tá bom? E 2020 continuaremos juntas, querida. É isso mesmo. 2020 está acabando, a gente está junto, mas 2021 quero mais junto ainda. E se Deus quiser, podendo abraçar. Obrigada, Elô, obrigada. Vou passar seus contatos aqui. Gente, ela é autora do Mapa da Felicidade, que eu falei que é o livro que transformou a minha vida, o perdão e a revolução que falta, tá? Pode ler todos eles porque são maravilhosos. Você encontra mais informações através do site heloisacapelas.com.br, heloisacapelas.com.br ou centrohoffman.com.br. E no Face, no Instagram, a mesma coisa, Heloísa Capelas. No Instagram, Heloísa Capelas, tá? No Face é o contrário, Capelas Heloísa, Heloísa Capelas. E tem um canal no YouTube também, que é o Centro Hoffman, maravilhosa.